Oi, gente, boa tarde. E aí, como é que vocês estão? Hoje eu tô aqui para encerrar os nossos vídeos aí sobre a Justine do SAD, comentando um pouco do sadismo, né? Não é mistério para ninguém, a questão do sadismo ser importante, né, no nosso dia a dia. A gente está vendo casos assim tenebrosos, né, do que, vamos dizer, a polícia tem feito, né, nas comunidades cariocas, né? Um recorde de chacina atrás da outra, né? E depois daquele vídeo também que circulou por todas as redes sociais aí da Polícia Rodoviária Federal asfixiando aquela pessoa, né, de forma brutal na frente das câmeras, né? Então, assim, as pessoas estão perdendo, vamos dizer, os filtros, né? Assim, qualquer, digamos, pudor, né? Então imagina se eles fazem isso na frente das câmeras, o que eles não fazem por trás das câmeras, né? Então toda essa crueldade, né, essa demonstração de brutalidade por parte dos agentes públicos, né, são uma amostra em pequena escala do que está acontecendo de forma generalizada nas nossas vidas, nas nossas cidades, enfim, né? Isso que aconteceu com o indigenista e o jornalista britânico, né? Lá no Amazonas também é um indicativo, né? Dessa brutalidade, dessa terra de ninguém, dessa coisa, né? Endossada pelo próprio presidente da República, né? Então todas essas coisas refletem, né? Como eu já ouvi falar do policial da esquina, né? Assim, se o presidente endossa esse tipo de comportamento, né? Imagina o policial da esquina, né? Aquela autoridade que se vê legitimada em sua crueldade, em seu sadismo, né? O que não vai fazer, né? Na ponta do processo ali com a gente, né? Que está ali andando na rua sem ter feito nada, vamos dizer assim, né? Então, assim, isso não acerta só os bandidos, né, gente? Isso acerta qualquer pessoa. O sadismo é uma coisa que não tem demarcação, né? Assim, muita gente que defende esse tipo de comportamento, né? Assim, agora a gente observando essa obra do SAD, né, e tudo que está implicado ali, a gente percebe que isso é um movimento pulsional, né? Então habita um pouco em todos nós, né? E sendo um movimento pulsional, ele não tem assim uma qualificação vamos dizer, de ver, né, o objeto como algo adequado ou não, né? Assim, é uma pulsão que tende a se descarregar em quem for mais adequado, né? Em quem permitir isso, em quem abrir esse caminho para que essa descarga ocorra, né? Então essa perspectiva pulsional do sadismo, né, ele dá por um lado essa ideia de que, bom, não interessa o objeto, tá? Se é um bandido ou se é uma pessoa com problemas mentais, como foi o caso lá da câmara de gás lá da Polícia Rodoviária. Então, assim, não interessa, né? Assim, se você se acha um cidadão de bem, né? Assim, basta você estar no lugar errado na hora errada que você vai ser alvo desse sadismo também, né? Assim, independente de quem seja, né? Assim, essa descarga funcional vai acontecer, né? Então, isso não tem nada a ver com lei, né? Isso não tem nada a ver com o comportamento moral e ético das pessoas, né? Isso tem a ver com uma descarga pulsional, né? Então, assim como a fome, assim como o desejo sexual. Então, a gente está nesse território, né? Então, encerrando hoje, né, assim, eu gostaria de comentar o comportamento da Justine, né, assim, de falar por que será que o Sade fez essa construção, né, e por que ela atraía tantas desgraças, né, e então começar a entender por que também, né, a bondade, como a gente vê na vida da Justine, é recompensada com tragédias, com maus encontros e com exploração, tortura e aí vai, né? Então, por que tem esse mau encontro, né? Por que tem essa polarização entre o ingênuo e, né, o sádico, né? Entre o masoquista e o sádico, né? O que engendra esse encontro, né? Então, assim, o que me parece, por um lado, é que a moral, né, vamos dizer, cristã, ocidental, tem, tende a consolidar um ponto de vista mais masoquista da moralidade, né? Então essa ideia de virar outra face, né, de que uma pessoa boa não pode ter agressividade, né, assim, ela não pode expressar agressividade, né, para com o outro, né, assim, ela não pode retornar essa agressividade. Isso é inadequado, isso é
é feio, isso não é de Deus, vamos dizer assim, né? A pessoa, para ser boa, ela precisa suportar tudo, tolerar tudo, né? Então essa perspectiva, né, ela não acaba com a agressividade, tá? A gente precisa entender isso, né? Uma pessoa que não demonstra agressividade não é uma pessoa que não tem agressividade, né? É uma pessoa que inverte o vetor da agressividade, né? Em vez de para fora, ela põe a agressividade dela para dentro, né? Então, para uma autodestruição, vamos dizer assim, né? Então, essa autodestruição a gente, né, chama de masoquismo, né? Ou seja, essa satisfação, a satisfação que o sádico tem em externalizar a agressividade dele em cima do outro, né, e submeter o outro, torturar o outro, abusar do outro, o masoquista vai sentir na sua própria autodestruição, na sua autocondenação. Por isso muita gente não aceita elogio, muita gente não aceita ser feliz e construir boas coisas para si, né? Assim, toda vez que a pessoa está prestes a conquistar algo bom para ela, o famoso se auto-boicota, né? Ou se auto-sabota, né? Então, assim, essa pessoa ela não está acostumada com essa fruição para fora, né, da agressividade. Também tem altas cargas de culpa, né, porque a culpa também é um retorno para dentro, né, da sua própria agressividade. Quando a gente se autocondena e se autocritica, e a gente fica paranoico, né? Tudo que a gente faz é certo ou errado, né? Isso aqui que eu estou fazendo é errado, né? Porque a pessoa já está escaldada, cansada de se autopunir, né? De se autoculpar, né? Tudo que acontece é culpa dela, né? Então a pessoa ela vai abraçando culpas, assim, né? E essa responsabilização vai se tornando desproporcional, né? Então ela vai ficando com medo de sair de casa, com medo, enfim, né, de fazer coisas banais, né? Assim, por quê? Porque já está até o topo de culpa, né? Então essa dinâmica interiorizada da agressividade vai gerando pessoas inseguras, pessoas que não conseguem se posicionar de uma forma mais, vamos dizer, né, categórica, elas ficam incertas, elas ficam inseguras, né, diante dessa realização de ir para o ato, de fazer as coisas, né? Então elas vão se tornando mais passivas, mais submissas, mais obedientes, mais, vamos dizer assim, dependentes dessa, vamos dizer, chancela ou aprovação externa, né? Enquanto que o sádico seria o oposto disso, né? Então, a moral cristã, né, ela vai fazendo essa espécie de diferença de potencial, né? Assim, ela vai colocando, né, essa agressividade interiorizada no indivíduo que busca se sentir bem, ser aceito e ser uma pessoa boa, né? Então esse ponto de vista da bondade como se fosse um ser completamente sem agressividade, né, e submisso a Deus, né? Então a gente vai criando toda uma massa de pessoas e vai conduzindo-as para esse comportamento mais interiorizado, né? Então, eu acho isso muito extremo, né? E isso vai criando hoje, na minha opinião, essa segunda fase, que é o capitalismo, né? Assumindo a posição de religião global atual, né? E usando essa estrutura que advém, né? Que vem do cristianismo, para então operar uma exploração dessa massa que hoje se vê submissa, né? Se vê dependente, se vê com medo, né, de se exercer e de expressar agressividade, né? Completamente incapaz, né? Ela não processou a agressividade de uma forma ativa, né? De forma a externalizar essa agressividade, né? Então todas as estruturas e ferramentas que essa pessoa trabalhou, cultivou e foi educada a desenvolver são no sentido de internalizar a agressividade e no sentido de, vamos dizer, se apassivar, né? De encarar a virtude e a bondade como uma espécie de submissão, né? De dependência e, enfim, né? Uma coisa meio Justin, né? A gente vê assim, né? Uma figura que só quer ajudar, uma figura que não expressa a agressividade dela, que não reage, que não denuncia, que não corre atrás, que não luta, né? Assim, né? Ela fica completamente à mercê desses atores que vão manipulando ela, a história inteira, né? O livro inteiro
tem essa manipulação. Então a primeira, vamos dizer, ideia aqui que eu estou tentando conjecturar e trabalhar com vocês, né, é essa ideia da, vamos dizer, dessa polarização construída pelo cristianismo em torno do bem, né, e da bondade como uma espécie de passividade, né, de virtude do cordeiro, né, de espírito do rebanho, como dizia o Nietzsche, né. Então essa ideia eu acho muito importante a gente ter em mente aqui, né, para entender um pouco essa polarização desses instintos, né, dessas tendências pulsionais que vão construindo esse drama sadomasoquista. Então, pessoal, assim, como esse seria o primeiro ponto, né? Da onde veio, né, essa construção de bondade, na minha opinião, vem do cristianismo, né? Mas poderia hoje a gente ver muita gente que carrega essa, vamos dizer, positividade tóxica, tão, né, criticada hoje em dia, essa espiritualidade good vibes, né, lei da atração e por aí vai, que tende a olhar a agressividade como uma espécie de energia negativa, né, uma vibração baixa e aí vai, né? Então a gente acaba condenando algo que, como eu disse lá no primeiro vídeo, né, a agressividade, o sadismo, tudo que está implicado ali tem, assim, uma parte importante na nossa sobrevivência, né, enquanto espécie, né, de lutar pela nossa vida, né, de poder reagir aos obstáculos, aos ataques, enfim, né, todas essas violências que a gente naturalmente vai sofrer. Então não adianta a gente idealizar um mundo sem violência, né, onde todo mundo seja boa e legal, né? A gente precisa sim articular a nossa agressividade para reagir a esse mundo com, né, os obstáculos que ele possui, né? Então isso eu acho que é o primeiro ponto, né? Como reação, né, a essa polarização, eu acho que a Justine, né, precisaria desenvolver um pouco a agressividade dela de uma forma a externalizá-la, né, a não simplesmente colocar para si mesma, né, em se auto submeter, em se autocondenar, em se auto-jogar nessas situações super perigosas, né? Uma citação que gostaria de fazer é uma matéria do Silvio de Almeida, né? Silvio Almeida, aqui na Folha de São Paulo, né? Chamado Ódio e Nojo, né? Então ele começa assim, gente. O ódio é um afeto que se apresenta na política das mais diversas formas. Da mesma maneira que o ódio pode conduzir à morte e à destruição, é também um sentimento capaz de, paradoxalmente, nos levar a lutar por libertação ou a estabelecer formas ativas de solidariedade para com aqueles que sofrem. Dito de outra forma, foi preciso odiar a escravidão e seus institutos para que ela pudesse ter fim. Foi preciso odiar os nazistas e seus símbolos para derrotá-los. É imperioso odiar o fascismo e todos os que o celebram. É imprescindível repudiar visceralmente, com todas as forças, aqueles que humilham e destroem a vida de trabalhadores e de minorias. Então, essa citação do Silvio Almeida acho muito importante aqui para a gente entender que a virtude e o bem podem sim se articular com o ódio, né, com a raiva, né, com a agressividade, né, para que a gente consiga ter mais capacidade de reação. Eu entendo que grande parte dos abusos que hoje né, perpetuam no nosso dia a dia advém de uma incapacidade de reação, né? Eu acredito que uma grande percentagem dos abusos, das violências que acontecem no nosso dia a dia, não são nem denunciados, né? Assim, não chegam nem a ser assumidos, né? Nem declarados, né? Por quê? Porque as pessoas estão incapazes de reagir, né? Elas sofrem aquela violência e ficam paralisadas, né? E aí que se instala o trauma, né? Então, o trauma, na minha opinião, ele também é parte desse comportamento para dentro, né, que absorve a situação e não consegue reagir, circular, né, essa energia, né, isso que aconteceu. Né? Então, assim, processar uma violência implica em reagir, em ter uma capacidade de reação. É claro que muitas violências, né, não nos permitem essa reação, né? É claro, né, assim, a gente é assaltado, a gente é violentado, a gente né, sofre muitas coisas, mas grande parte dessas coisas, né, inclusive essas que possuem maior violência, podem e precisam ser denunciadas. Né? Assim, a gente precisa articular, né? A gente precisa reagir, a gente precisa poder dar nomes a isso. Né? Assim, a gente precisa
declarar isso como absurdo, como grotesco e reagir, né? E não só ficar no discurso, né? Por isso eu acho a denúncia algo muito importante, o protesto algo muito importante, né? A gente poder movimentar, a gente poder expressar a nossa indignação em atos, né? E não somente em discursos, né? Então essa seria, acho que a minha primeira parte aqui com relação à Justine e a crítica da Justine, né? Do comportamento dela e dessa passividade, dessa coisa meio lânguida, né? Meio que aceita tudo, suporta tudo, sofre tudo e só vai fugindo, né? Assim, a pessoa que vai fugindo, ela não assume, enfrenta a situação, né? Claro que ela não tem meios, claro, né? Mas tudo isso também se constitui um pouco de vitimização, né? E na minha opinião, a grande crítica da vitimização, né, é justamente essa ausência de agressividade para fora, né? Então eu acho que não é que a vítima em si seja algo ruim, mas é sim, como eu estou, né, declarando aqui, né, construindo aqui, a vitimização não é um defeito moral, né? Assim, a gente não está aqui para criticar a pessoa que se vitimiza. A gente está aqui para entender que ela o faz devido a toda essa história, né? Toda essa herança cultural que não nos permite reagir, que criminaliza a reação, criminaliza a agressividade, né? E isso vai desarmando a pessoa, além de empurrá-la para um comportamento mais introspectivo, né? Então isso tudo vai dificultando. Para a gente desarmar isso aí leva muito tempo, demora, né? Isso aí é complicado, né? A pessoa de início acha que está cometendo um crime, né? De expressar raiva, de poder, né, articular a própria agressividade de uma forma a externalizá-la, né? Isso é muito estranho para quem nunca fez, né? Então assim, isso leva tempo, mas isso é algo muito importante, né? Então assim, esse seria, digamos, um primeiro comentário juntamente com essa, digamos, construção da história, né, e por que a gente chega aí, né? Segundo ponto que eu gostaria de trazer é esse esquema de polarização, né? Então, veja que essa polarização coloca, né, a Justine sempre em situações onde ela encara o oposto dela, né? Isso me lembra aquele mito da Perséfone, né, colhendo flores no campo, né, virginal, né, filha de Deméter, se não me engano, né? Então ela estava lá e de repente o chão se abre e ela encontra, né, o deus Hades, né, o deus do submundo, do reino dos mortos, e ele a sequestra, né, lá, a violência de novo chegando aí, né? Todo mundo que gosta de astrologia, o tema de Plutão, né, e Vênus, né, assim, essa relação entre Plutão e Vênus está ali encenada, né, com o encontro de Hades e Perséfone, né? E ali ela é, vamos dizer, mantida em cativeiro lá no submundo, até que a mãe a encontra depois de procurar. E é uma história muito interessante, um mito muito legal, que vai falar dessa alternância, né, de inverno e verão, né, entre outono e primavera, né, explicando isso através desse período em que ela fica no submundo, né, Perséfone com Hades, e o período que ela fica com a mãe aqui na superfície, né? Então esse encontro, por que me lembra a história de Justine aqui, né, no livro de Sade, né? Porque ela vai, cada momento ela vai reencenando esse encontro, né? Da inocência com o monstro, né? Da inocência com esse ser do submundo, né? Esse ser, vamos dizer, mal, né? Perverso, e aí vai, né? Então, assim, essa encenação, essa polarização, né? O que ele nos diz, né? Assim, a princípio, me parece que toda a polarização, e principalmente hoje a gente vive muito essa coisa da polarização, né? O que ela quer dizer, né? Assim, por que a gente está sempre escanteado, sempre num dilema, sempre incapazes, né, de reagir às situações, como se a gente estivesse, digamos assim, entre a cruz e a espada sempre, né? Então me parece que essa polarização ela tende a uma espécie de controle, né? Assim, uma situação onde as pessoas podem prever o que vai acontecer, né? Então essa coisa me parece que é uma tendência muito contemporânea, né? De tentar prever as coisas, de tentar controlar as pessoas, né?
Então, a partir daí, a gente cria diferenças de potenciais enormes, né? Como se fosse uma bateria, né? Assim, a gente divide a classe, né? As pessoas em direita e esquerda, né? A gente divide as coisas, né? Entre pessoas boas e más, né? Então, a gente faz uma polarização, né? E a que serve essa polarização, né? Me parece que serve, novamente, a uma espécie de utilização, né? Então, a polarização entre o bem e o mal, entre a inocência e o perverso, entre o sádico e o masoquista, né? Me parece que são uma grande obra de energia social, vamos dizer assim, né? Onde as pessoas vão usar essa diferença para, então, manobrar alguns instrumentos de controle, né? Para poder controlar a gente de forma mais eficaz, mais previsível, né? Mas, Paulo, qual que é o ponto, né, dessa polarização, né? Por que dividir as pessoas em classes tão antagônicas, né? Porque a gente pode prever exatamente o que vai acontecer, né? Assim, essa exploração sistemática, a maneira como as pessoas aceitam essa exploração, né? Pessoas miseráveis, pessoas que, vamos dizer, muitas vezes são simples, né? Muitas vezes não imaginam que serão exploradas, né? Por exemplo, quem está entrando no mercado de trabalho hoje, né? Muitas vezes não imagina o que vai acontecer com ela dentro de uma empresa, né? Dentro de uma grande corporação, e aí vai. Então, muitas vezes ela quer trabalhar, ela quer colaborar, ela quer se doar, se sacrificar por um projeto, por uma causa, pelo trabalho dela. Ela está ali super disposta a se doar aquele trabalho, imaginando que que a pessoa que está do outro lado é uma pessoa também igual a ela, né? Uma pessoa que é boa, uma pessoa que pensa nos outros, uma pessoa que está ali, digamos assim, moralmente engajada, né? Mas a gente já sabe que não é bem assim, né? A gente não pode contar com isso mais. E, estranhamente, a gente tem cargos de chefia e aí vai pessoas muito mais sádicas, né? Então, essa construção, por exemplo, vai polarizando as coisas, né? E vai criando, então, encontros, né? Que é tipo Hades e Perséfone, né? Esses encontros vão dominando o cenário atual, né? Assim, né? Que são maus encontros, né? Mas são encontros previsíveis, né? São encontros que têm ali uma espécie de articulação. Aqui eu vou abrir um parênteses, vou trazer um elemento do final do livro, né? Assim, para quem quer ler o livro sem ter um spoiler do final do livro, né? Assim, fica à vontade para pular, tá? Essa parte aqui. Mas no final do livro, né, o Sade ele dá uma dica, né? Que é a Justine tá com a irmã, né? E vivendo numa boa, né? Parece que dá uma apaziguada. Então esses maus encontros parece que dão uma estancada ali, né? Dá uma diminuída. E aí ela é atingida por um raio, né? E aí ela morre, fulminada por esse raio, né? Então eu acho que o final, né, Sade quer dar uma dica, né? Que é essa diferença de potencial, né? Uma pessoa que se coloca nessa posição extremamente passiva, bondosa, né, dócil e etc., ela vai criando uma polarização, naturalmente, né? E ali o raio cai na cabeça dela, né? Assim, então, o que a gente está articulando aqui, né? Olha, esse esquema de divisão, de polarização, vai criar encontros ruins. Por quê? Porque cada um tem um papel, né? Cada um vai se articulando de acordo com essa polarização. E as cenas do dia a dia vão exemplificando essas descargas pulsionais, né? Então, assim, isso tudo vai criando um sistema que é quase mecânico, percebe? Então, assim, essa mecânica sadomasoquista desses encontros da bondade, do perverso, né? Que vai explorando essas pessoas boas, né? E que a gente cansa de ver aí com o João de Deus da vida, né? Com esses líderes espirituais explorando a fé, né? Dos seus membros, né? Assim, desses gurus que vão fazendo abuso sexual, né? E, enfim, isso só para ir no exemplo religioso, né? Mas sem contar de, né, lideranças de empresas que também abusam sexualmente, violentam funcionários, abuso moral.
e sequela um monte de gente, né? Então isso está acontecendo à torto e direita, né? Tudo isso tem uma mecânica, né? Que é justamente fruto dessa polarização, né? Então, na última eleição, por exemplo, né, houve uma polarização, mas que tinha algo em vista, né? Justamente era avaliar as pessoas, né? Então, polarizando logo o ambiente, né, criando antagonismos e divisões claras, né, isso facilita muito quem está, né, fazendo a manipulação do jogo político e de quem vai votar em quem, onde que eles têm que investir a energia dele, o tempo deles, né? Então, quando a gente traça, digamos assim, uma coisa que é polarizante, por exemplo, o presidente, né, a gente percebe através das reações das pessoas a esse, sei lá, vídeo do presidente, quem que é de esquerda, quem que é de direita, né? Quem não reage dessa forma previsível, né, tá perdido, tá indeciso, tá no meio. E é aí que as pessoas vão, né, no caso os Cambridge Analytica da vida, vão investir o tempo delas, o dinheiro delas, né? Então, assim, esse para mim é o ponto da polarização, né? É poder articular de uma forma utilitária, né? Assim, certos comportamentos que são previsíveis nas pessoas, né? Então, isso seria um segundo ponto aí que eu gostaria de trazer sobre o Sade e a Justine, né? Assim, né? Ele dá essa dica, né? Tipo assim, olha, essa polarização das coisas vai encaminhar para uma descarga brutal, uma descarga violenta, mas que é previsível, né? Assim, a gente sabe que isso vai acontecer. Então, para quebrar essa previsibilidade, essa mecânica das coisas, a gente precisa ir inserindo alguns comportamentos que consigam, né, mudar essa dinâmica das coisas, né? E é isso que eu estou tentando fazer aqui, tá, gente? Dando mais ferramentas para quem, né, se identifica, vamos dizer, com essa questão da Justine, né, para poder criar novos comportamentos, novas formas de lidar com a sua própria agressividade, sem criar essa polarização, né? Sem se tornar um alvo dessa descarga elétrica, vamos dizer, que seria um encontro, né, um mau encontro com o perverso. É isso aí, né, gente? Então, né, passando por esse segundo ponto, né, falando dessa polarização e dessa instrumentalização, né, dessa, vamos dizer, manipulação para que a gente, o nosso comportamento se torne mais previsível, mais controlável, né, mais maleável. Eu percebo que tenha, né, o humano, né, o nosso ser não é a princípio controlável, previsível, essa coisa toda, né? Mas a gente pode tornar isso previsível, né? Como se fosse inserir um contraste, né? Então, assim, eu acredito que essa construção, né, pulsional que a gente faz, né, de forma civilizatória, cultural, seja em primeiro momento pelo cristianismo ou no segundo momento pelo neoliberalismo, né, explorando essa massa de pessoas apassivadas, né, eu acredito que todo esse esforço é no sentido de nos tornar previsíveis, controláveis, etc. Explorando esses afetos típicos, né? O medo, né? A culpa, né? O ódio, e aí vai, né? Então, assim, no fundo, fica um jogo parecendo uma gangorra, né? Então, assim, essa seria a terceira e última parte aqui desta conclusão aqui, né? Que mensagem podemos tirar aí do Justine de Sade, né? Então, assim, o livro inteiro é esse embate, né, de conversão, né, os sádicos tentando converter Justine, né, a deixar de ser boa, deixar de ser, de confiar em Deus e buscar, vamos dizer assim, um bem maior, né. Então, eles tentando continuamente argumentar e destruir essa convicção dela, né. Então, qual que é o ponto aqui, né? O ponto é, olha, para deixar de ser Justine, né, para deixar de ser bonzinha, como as pessoas estão falando, né, assim, já vi alguns vídeos falando sobre isso. A gente não precisa ir pro oposto, né? Assim, a gente não precisa se tornar sádico, tá? Então, assim, eu vejo muitas pessoas parece uma coisa assim do tipo, deixei de ser trouxa, né? Ou aprendi a tocar o foda-se, e aí vai, né? Toda essa linha de dicas de comportamento ou autoajuda
que vão estimular, digamos assim, uma mudança de postura, né? De uma passividade que lembra Justine, né? Essa coisa meio ingênua, boa e besta, né? Que vai sofrendo constantes abusos e humilhações e explorações, enfim, né? A coisa começa a girar, né? Então, cansados de sofrer, né, essas pessoas vão então procurando uma literatura e ali elas vão sendo orientadas a mudar de campo, ou seja, continuar o jogo sádico. Então, esse último ponto que eu queria trazer é, olha só, a gente não precisa fazer isso, né? Assim, a gente não precisa se tornar sádico, né? Assim como às vezes eu vejo, um dia eu vi na aula lá da psicanálise, né, uma pessoa falar, como eu queria ser perversa, né, não sentir culpa, né, não sentir todas essas perturbações neuróticas, né, diante da vida, diante das coisas, e, enfim, né, ser um pouco mais indiferente às coisas, né. Então, assim, essa inveja do perverso, né, que eu vejo nos neuróticos, né, para mim reflete só, digamos, esse quadro sádico das coisas, né, ou seja, de quanto a gente não valoriza, né, a virtude e a bondade, né, assim, de quanto a gente torna ela caricata, né, com figuras como Justine, né, que são na verdade pessoas masoquistas, né, introjetadas e apassivadas, né. Então, assim, isso, na minha opinião, não é a bondade ainda, né? Isso, na minha opinião, é uma espécie de postura meio construída, né? Como eu já disse aqui no início do vídeo, né? Então, assim, eu acho que isso não é, de fato, o nosso ideal. Eu acho que a gente precisa buscar uma outra posição, né? Que não entre necessariamente nesse dualismo, né? Então, assim, a ideia aqui não é que você se torne um sádico, né? Ou que você vire um perverso, né? Que você se torne mais violento. Como eu estou vendo, digamos assim, uma classe média brasileira abraçando essa ideia, né? Tipo, cansei de ser vítima, né? Agora vou vitimizar os outros, né? Então, assim, vamos despachar todo mundo num navio, né? Num avião, jogar no mar, né? Esses pobres, né? Assim, esses moradores de rua, né? Os bandidos, bandido bom, bandido morto, toda essa violência arraigada, né? Dentro das pessoas, né? De não reconhecer pessoas que pensam diferente, de violentar pessoas que pensam diferente, né? De atacar as pessoas aí na internet, nas redes sociais. Então, assim, nossa, muitas pessoas estão, né, mudando radicalmente de mentalidade, né? Estão deixando de ser pessoas, vamos dizer, mais pacíficas, né? Estão em uma postura muito mais agressiva, muito mais sádica, né? Então fica nessa gangorra, percebe? Elas vão sendo violentadas, né, por esse estado de coisas. Chega uma hora que eles mudam de time, né? Eles se corrompem, vamos dizer assim, né, dentro dessa narrativa sádica. E aí eles passam a ser sádicos, né? Eles vão falar assim, bom, pra quê, né? Eu vou me importar, me preocupar. Se ninguém se importa comigo, se ninguém está aí para me ajudar, se eu estou desamparado, então eu vou pra violência mesmo, né? Assim, vou jogar de forma violenta. Eu vejo que é isso que está acontecendo atualmente, né? O movimento vai de um lado para o outro, né? Então as pessoas estão cada vez mais cruéis, mais sádicas, né? Ou do outro lado, né? Tentando ser boas, legais e sendo vítimas, né? E perpetuando esse ciclo de violência, né? Então, um ponto aqui, como eu já disse lá com o Silvio Almeida, né, é resgatar essa, vamos dizer, esse ódio que se projeta para o exterior, né, de uma forma mais construtiva, né, não caindo no polo oposto sádico, né, mas criando uma reação possível, né? Então, assim, essa é a ideia aqui, né, que eu acho que é o cerne, né, o coração da ideia aqui do vídeo. É tipo assim, poder construir uma via, né, onde você não precisa se tornar sádico ou perverso, né, para reagir a esse estado de coisas e também criticar essa posição boa, a passivada, né? Então eu acho muito importante a gente articular reações e coisas que vão pro real mesmo, né? Articular essa agressividade, sair dessa posição culpada, paralisada, né? Então assim a gente está construindo uma nova posição não tão previsível, né? Não tão comandada por esse jogo polarizante, né? Aí sim a gente começa a pensar outras formas de agir e existir dentro da nossa sociedade, né? Dentro da nossa construção social, né? Então poder sair dessa dualidade é poder dizer, olha, eu vou reagir, eu não preciso ser sádico para fazer isso, tá? E isso não é o ponto, né? A gente não tem que invejar o sádico ou o perverso. Eu acho isso
muito reducionista, né? A gente acha que os sádicos são legais, são felizes, né? Porque eles fazem, acontecem, destroem e gozam, né? E sentem prazer dessa destruição toda, como se eles fossem pura alegria, puro gozo, pura curtição, sem a gente perceber que, olha, o quanto eles são, né, empobrecidos do ponto de vista afetivo, né? A gente não precisa ir muito longe para perceber isso, né? Para perceber, né, esses homens públicos, né, que defendem essas ideias meio sádicas, né, de construir uma política dessa destruição, né, do quanto eles são rasos do ponto de vista cultural, do ponto de vista artístico, do ponto de vista afetivo, do quanto o presidente não consegue empatizar, né, com as mortes aí do Dom, né, Phillips, né, do indigenista, né? Então, assim, olha como tem essa dificuldade, né, de empatizar, de sentir com, né? Então, toda essa pobreza afetiva não é para ser invejada, tá? Nem para ser desejada, né? Assim, eu acho isso horrível, né? Assim, um dilema que eu, em minha vida, né, em minha prática terapêutica e tudo que eu defendo, né, vai para além disso, né? Assim, eu não quero ficar reduzido a essa dicotomia, né, essa dualidade, essa gangorra existencial, né? Me recuso, né? E eu acho que é isso que a gente precisa construir, né? Diversidade. A gente precisa construir outras formas de existir que comportem, né, assim, agressividade sem que eu me torne sádico, né? Outras formas de expressar minha agressividade que não seja da violência bruta, né? Que não seja da submissão do outro, da destruição do outro. Então eu vou encerrar aqui com uma leitura, tá? Que eu acho linda, assim, né? Brutal também, tá, gente? Então, assim, esse livro aqui é A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, né? E esse livro, sempre quando eu leio, eu me emociono, né? Assim, é um livro que eu acho muito emocionante. E ele fala dessa virtude, dessa bondade, quase que em estado bruto, se chocando com a guerra, né? E com a brutalidade da guerra, né? Com a invasão alemã da Rússia, né? De como as mulheres reagiram nesse cenário de guerra, né? Essa cena que eu vou trazer para vocês eu acho interessante desse ponto de vista da ação, né? E de uma agressividade que se coloca na realidade, né? Que não fica passiva, né? E ao mesmo tempo não é sádica, né? Assim, ao mesmo tempo tem princípios, né? Ao mesmo tempo não se corrompe, né, com esse ambiente e se abandona, vamos dizer, à brutalidade pura, né? Um projétil caiu no depósito de munições, que se incendiou na hora. O soldado que estava ao lado de vigia começou a pegar fogo. Já era um pedaço de carne preta, ele só pulava. Ficava saltando no mesmo lugar. Todos olhavam das trincheiras, mas ninguém se mexeu. Ficaram todos perdidos. Eu peguei um lençol, fui até ele correndo, cobri o soldado e na mesma hora deitei em cima dele. Apertei-o contra o chão. A terra estava fria. Foi assim. Ele se debateu enquanto o coração não estourava. Depois ficou quieto. Estava coberta de sangue. Alguns soldados mais velhos se aproximou, me abraçou e eu escutei dizendo: quando a guerra acabar, mesmo se essa menina ficar viva, não tem como se tornar uma pessoa normal. Está acabada. Se eu estava no meio de tanto horror, ele disse, como ia sobreviver, ainda mais tão jovem? Eu tremia como se estivesse tendo um ataque. Me levaram para o abrigo de terra. Minhas pernas não se aguentavam. Tremiam como se eu tivesse recebido uma corrente elétrica. Uma sensação indescritível. Então o combate começou de novo. Em Sievisk, os alemães nos atacavam umas 7, 8 vezes por dia. Naquele dia continuei tirando os feridos e as armas do campo de batalha. Me arrastei até o último. Ele estava com o braço destroçado. Pendurado por uns pedacinhos, pelas veias, coberto de sangue. Precisava amputar o braço com urgência para fazer o curativo. Não havia outra maneira. Mas eu não tinha nem faca, nem tesoura. A bolsa chacoalhava tanto que elas tinham caído. O que fazer? Cortei aquela carne com os dentes. Cortei e enfaixei. Estava enfaixando e o ferido dizia: mais rápido, irmã. Vou lutar mais. Estava delirando. Nesse trecho aqui, né, do livro, você vê que se eu continuar a leitura, você vai ver várias outras cenas muito parecidas, né? Assim, cenas de brutalidade e ao mesmo tempo de
heroísmo, né, de bravura, de entrega, né, assim, como a pessoa, né, nesse esforço de salvar a outra, né, se expõe, né, enfrenta, né, obstáculos, né, se joga numa cena completamente violenta e brutal, mas você vê que tem um impulso bom, né, assim, um impulso de salvar o outro, né, assim, enquanto os outros estavam lá acovardados na trincheira, ela vai lá, né, pula em cima do cara para apagar o fogo, para estancar aquele sofrimento, para parar aquele sofrimento. Então você vê um heroísmo, né, uma vontade de ajudar, né, ao ponto de, né, cortar ali a carne remanescente do braço do cara no dente, né, para poder terminar o curativo, para salvar aquela pessoa. E assim, são várias cenas assim, né, desse desprendimento, né, dessas mulheres na frente russa. E eu fico vendo, né, assim, essa bondade em ação, né, uma bondade que não se, né, não se conforma, né, não para, né, não fica nessa agressividade introjetada, passivada, vitimizada, perdida, né? Mas é uma bondade em ação, né? Uma bondade que vai para a linha de frente, que vai lutar contra o fascismo, que guerreia, né? Que ataca. Então eu acho que a gente precisa resgatar essa combatividade assim, dos bons, né? Eu acho que o maior problema da atualidade não são os maus, não são os perversos, mas sim são as pessoas boas, né? Assim, as pessoas boas estão apassivadas, estão inertes, né? Estão acovardadas, né? Estão aprisionadas dentro de si mesmas, né? Então, assim, a gente está deixando o campo de batalha, a gente está recuando, né? Então, diante de coisas como né, a morte desses ativistas lá na Amazônia, né? A ideia é que, novamente, né, aquela ideia de controlar, de nos empurrar para essa, vamos dizer, essa estagnação covarde. Né? Então, assim, eu acho que os bons precisam se levantar, precisam pôr essa agressividade em curso, precisam atuar, ir para frente, ocupar os espaços, né? E ir para a política, não é para a gente deixar a política. Né? As pessoas boas falam assim, não, mas ali só dá corrupção, só dá coisa ruim, então é por isso que a gente tem que ir para lá. Né? A gente não pode deixar esse espaço. Se na internet, né, se nos canais de YouTube não tem gente legal falando coisas boas, a gente precisa ir para esses espaços, a gente precisa ocupar esses lugares. Tá? Então, se você tem ideias boas, se você tem um coração bom, se você quer participar das coisas, venha, ocupe os lugares, né? Diga, fale o que você pensa, o que você acha, manifeste-se, né? Isso vai ser muito bom, muito positivo. Né? Então, assim, a gente precisa de fato colocar esse ódio em marcha, não se tornando igual a eles, né? De uma forma mais construtiva e positiva. Né, gente? Aí a gente começa a quebrar essa polarização e esse jogo previsível de coisas. Né? Então a gente não pode ser paralisado pelo medo. Né? Isso que eles querem. Né? Assim, então, esse vídeo eu deixo aqui como uma forma de reação e como uma mensagem, né, para nós aí que somos, né, que estamos tentando ser bons aqui nessa vida, né, para que a gente reflita sobre essa posição da Justine, né, uma bondade muito paralisada, né, muito vítima, né, muito polarizada, né. Cadê essa agressividade? Cadê essa reação? Né? Então, assim, esse é um caminho, tá, gente? Uma linha de pensamento aqui para que vocês comecem a refletir sobre como sair dessa posição e como se libertar, então, desses encontros trágicos que essa polarização gera. Né? É isso aí, gente. Espero que vocês gostem do vídeo e continuem comigo aí nessa jornada. Né? Os próximos vídeos vou ver aqui quais temas eu vou trazendo e vou avisando vocês aí pelo Instagram, pelo YouTube, enfim. Se inscreve aí e vai acompanhando, né? É isso aí, um bom final de semana, um bom feriadão para todo mundo e até lá. Tchau, tchau.